Muito bem, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para aquele nosso vídeo semanal. Alguns queridos se inscrevem lá no YouTube e aí recebem automaticamente esse vídeo. E ele é feito em especial para um grupo querido de irmãos e irmãs, amados e amadas, lá do pequeno grupo da irmã Beth, no bairro de Pau da Fome, na Taquara, em Jacarepaguá. Muito bem, eu sinto saudade de vocês, gostaria de revê-los o mais breve possível. E oro sempre para que vocês estejam todos bem, protegidos e guardados pelo Senhor. Bom, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, no capítulo 4, tá bom? Depois nós vamos abrir um outro texto. E eu vou começar a falar aqui algumas coisas, e depois nós vamos ler dois textos grandes da Palavra de Deus hoje. Então, quero ser bem breve, vou correr aqui um pouquinho, para ver se a gente consegue cumprir essa missão, tá bom? Legal. Vamos lá, 2 Coríntios 4, no verso 8. Eu vou deixar você ir abrindo, porque você vai demorar um pouquinho para achar 2 Coríntios, né? 4, capítulo 8, e eu vou falando com você. Querida, como você desenharia a cara do mundo? É isso mesmo. Se você tivesse que olhar assim e criar um retrato sobre a cara do mundo, como você desenharia? Qual seria? Diga para mim. Você pensaria talvez num jato de guerra supersônico lançando um míssil? Israel e a Palestina estão novamente em guerra lá, semana inteira de notícias. Os palestinos jogaram diversos mísseis lá para Israel, mas eles têm um sistema de alta proteção e derrubou os mísseis que poderiam cair nas cidades. É um sistema fantástico. Mas Israel revidou e lá na Palestina eles não têm esse sistema de defesa. E vários mísseis caíram lá, morreram já mais de 40 pessoas, sei lá quanto é que está esse número. Como é que você desenharia a cara do mundo ouvindo essas notícias? Seriam homens vestidos e armados de guerra? Tivemos recentemente uma grande polêmica por causa da operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, aqui onde eu moro, por acaso, né, Rio de Janeiro, no bairro do Jacarezinho, uma comunidade enorme, tomada pelo tráfico de drogas. As pessoas têm seus direitos limitados pelo poder paralelo ao Estado, e o que mais se falou nessa operação foi que a polícia cumpriu mandados de prisão contra o tráfico de drogas, claro, mas também contra o aliciamento de menores entre 10 e 13 anos de idade para trabalhar no tráfico de drogas. Você conseguiria ver uma foto agora, uma imagem da foto, de um garoto com 10 anos de idade com uma arma apontada para você? Você conseguiria ver essa imagem? Você conseguiria ver a imagem de vários corpos de crianças mortos nessa guerra do tráfico e do poder entre o Estado e o poder paralelo? Como é que você vê a poluição do planeta, a questão ambiental que é tão discutida? Toda hora ficam falando que o Brasil tem que preservar a Amazônia, mas esses países aí afora pelo mundo não preservaram absolutamente nada. Suas florestas completamente devastadas, as suas indústrias tomaram conta de tudo. Aí agora eles estão preocupados e aí ficam colocando
sobre o Brasil o peso de ter que ser o único lugar a preservar todas essas coisas. Vai falar para a Rússia preservar alguma coisa, vai falar para a China preservar alguma coisa. Mas como o país é um país livre, né? Um país democrático, sobra para o Brasil. Imagina essa cena da poluição, uma indústria jogando aquelas fumaceiras. Eu não me lembro agora o nome da cidade, rapaz, está aqui na ponta da língua, aqui no Brasil, que já foi uma das cidades mais poluídas do mundo. Cubatão, lembrei. Quase impossível de se viver naquele lugar. Vai pensando aí. Como é que você desenharia a cara do mundo? Aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, volta e meia você tem a mortandade dos peixes, a lagoa fica cheia de peixes mortos, um cheiro horrível, dá um trabalho para a prefeitura enorme ter que tirar aquilo lá. Como é que você desenharia a cara do mundo? A violência doméstica contra as mulheres, hoje em dia está até complicado, né? Porque as mulheres também violentam os homens, assassinam, é uma coisa de louco. Como é que você desenharia a cara do mundo de um homem agredindo fisicamente até a morte a sua esposa, a sua companheira? Vamos ler os textos bíblicos, depois vamos voltar a alguns exemplos mais. 2 Coríntios 4, verso 8 diz assim, na tradução que eu vou ler aqui: portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para frente, para as alegrias do céu que nós ainda não vimos. As aflições logo desaparecerão, mas as alegrias futuras durarão eternamente. E aí? Esses exemplos que nós demos, você consegue encaixar bem nesse texto bíblico? Não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, aquilo que os nossos olhos conseguem ver, a limitação dos nossos olhos. Não olhamos só para as dificuldades que estão nos assolando, como essa maldita Covid. Olhamos para frente, para o céu, para coisas que ainda não vimos. As aflições, continua Paulo, logo desaparecerão, mas as alegrias futuras durarão eternamente. Quando Paulo fala que as aflições logo desaparecerão, ele está se referindo ao descanso na morte. Logo, mais dia ou menos dia, tudo isso cessará quando houver a morte. Mas as alegrias futuras durarão eternamente. Significa que há algo além da morte, que há algo muito superior, ainda que todas essas aflições terminem no dia da nossa morte. Ainda há algo na eternidade. E quando você olha para isso, quando você enxerga isso, você consegue superar todas essas outras coisas. Eu vou continuar falando sobre alguns exemplos para vocês aqui. Nos Estados Unidos, não é aqui no Brasil não, tá? Imagina como é que é aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, uma mulher é espancada a cada 15 segundos. Eu dei uma paradinha, não chegou a 15 segundos. Apenas para você pensar. Se você contar aí até 15, uma mulher foi espancada nos Estados Unidos. Como você desenharia a cara do mundo? A fome é a primeira causa da morte entre as crianças no mundo.
O mundo está voltado hoje para a pandemia, da Covid, e não poderia deixar de ser diferente. Mas as crianças não pararam de morrer por causa da fome. É interessante como esse mundo é. As pessoas agora nos jornais, nas revistas, essas coisas todas aí, tão preocupadas com as mortes das pessoas da pandemia, mas não fazem absolutamente nada pela morte das crianças que morrem diariamente por causa da fome. E, aliás, isso vai se agravar mais ainda por causa da questão econômica que a pandemia está provocando. A fome aumentará muito mais. Então, muito mais crianças morrerão por causa da fome. Não se fala nisso. A OMS relata que 5 milhões de crianças morrem todos os anos por causa da nutrição. Isso dá 13.700 crianças por dia. 13.700 crianças por dia. Queridos, me dá um segundinho aqui, fechar a janela para diminuir um pouquinho esses barulhos aqui. Pelo menos diminui um pouco. A cada 25 segundos, um novo aborto é realizado na União Europeia, e uma em cada 5 gestações, ou seja, aproximadamente 20%, termina dessa forma. Eu pergunto para você, como você enxerga a cara do mundo? Eu peço para que você vá agora a 1 Coríntios. Você vai voltar algumas páginas na sua Bíblia, mas não desmarque 2 Coríntios, porque nós vamos ler um texto inteiro aí. Deixa assim, guardadinho. Vá a 1 Coríntios, no capítulo 15, e nós vamos ler o verso 19. Algumas paginazinhas você vai virar. Enquanto você vai virando, eu vou falando. Mais de 45 milhões de pessoas estão infectadas pelo vírus do HIV. Como você desenharia a cara do mundo? Já achou aí 1 Coríntios 15, 19? Então vamos ler assim. E se o fato de sermos cristãos só tem valor para nós nesta vida, então somos as criaturas mais infelizes. Você vai entender daqui a pouquinho, quando nós lemos os textos completos que eu pretendo ler. Você olhando para todas essas coisas que eu já falei sobre o mundo, como você desenharia a cara do mundo? Se você pensa que a Covid é um motivo agora de você ficar tão desanimado, ou tão desesperançado, ou seja lá o que esteja passando pela sua cabeça, é porque você já se acostumou com as outras coisas que eu falei para você aqui. Você já se acostumou com os males desse mundo. Isso é uma pena. Porque se você não entendeu aqui 1 Coríntios 15, 19, é porque você está acostumado com as coisas desse mundo aqui. Paulo diz assim, se o fato de sermos cristãos só tem valor para nós nesta vida, então somos as criaturas mais infelizes. Se o nosso foco, a nossa visão está voltada somente para esse mundo aqui, como que você pode encontrar razão para viver? Como que você pode imaginar que vale a pena, a não ser que você finja que essas coisas não existem, que essas coisas que eu falei aqui, elas não acontecem? Hoje, todos nós somos vulneráveis à droga, à gravidez precoce, consequentemente o aborto e outras coisas mais podem bater à nossa porta.
como você enxerga a cara do mundo. Aí agora eu vou convidar você a ler um texto bem grande e um outro segundo texto bem grande, para que a nossa mente fique realmente preenchida pelo entendimento da palavra de Deus. Agora eu vou fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, por favor, dá-nos o entendimento, Senhor. O Espírito Santo agora nos conduza para a salvação, para o arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Então, você vai voltar lá em 2 Coríntios, capítulo 4, que eu pedi para você deixar guardadinho. 2 Coríntios, capítulo 4, para que eu possa ler com você aqui. Eu vou ler na minha tradução, que diz assim, a partir do verso 8. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. De todos os lados, somos oprimidos pelas dificuldades, porém, não somos esmagados nem despedaçados. Ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem assim. Porém, não desanimamos nem desistimos. Será que isso tem passado pela sua cabeça diariamente? Não entendo a razão do porquê passamos por certas coisas, porque elas nos acontecem assim. Porém, Paulo segue dizendo, porém, não desanimamos nem desistimos. Verso 9, somos perseguidos, mas Deus nunca nos abandona. Somos derrubados, mas nos erguemos e prosseguimos. Verso 10, este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim, fica bem claro a todos que é unicamente o Cristo vivo dentro de nós que nos mantenha salvos. Sim, vivemos sob constante perigo para nossas vidas, porque servimos ao Senhor. Porém, isso dá contínuas oportunidades de anunciar o poder de Jesus dentro dos nossos corpos mortais. É óbvio que isso aqui, estes nossos sofrimentos, verso 15 de 2 Coríntios 4, estes nossos sofrimentos são para o benefício de vocês. E quantos mais dentre vocês forem ganhos para Cristo, maior número haverá para agradecer-lhe a sua grande bondade, e mais ainda, o Senhor é glorificado. Verso 16, eis porque nunca desanimamos. Eis porque nunca desanimamos, por causa do verso 15. Porque esses benefícios do sofrimento da nossa vida e a nossa firmeza naquilo que disse o verso 14, de que Jesus trará a vida novamente junto com eles todos aqueles que creram, traz a Cristo a conversão de outras pessoas. Por isso Paulo diz no verso 16, eis porque nunca desanimamos. Embora nossos corpos vão morrendo, a força interior que temos no Senhor vai crescendo dia a dia. Dia a dia. Verso 17. Estes nossos sofrimentos e aflições, afinal de contas, são bem pequenos e não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará na mais rica bênção de Deus sobre nós para todo sempre. Finalizando no verso 18, que foi o que nós lemos lá no início. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para frente, para as alegrias do céu, que nós ainda não vimos. As aflições logo desaparecerão, mas as alegrias futuras durarão eternamente. Será que já ficou bem esclarecido?
Será que agora a gente já entendeu bem? Que coisa impressionante, não é? Onde estava firmada a fé de Paulo, por que ele sofria e aceitava o sofrimento, por que era tão difícil para ele, mas ele continuava, porque essa vida aqui, se nossa alegria estiver somente nessa vida aqui, 1 Coríntios 15, 19, se o fato de sermos cristãos só tem valor para nós nesta vida aqui, então somos as criaturas mais infelizes. Quanto a Paulo, não. Paulo estava com a sua visão, o seu foco em algo muito maior, que você vai entender mais ainda agora com a leitura de 1 Coríntios capítulo 15. Aí agora você vai voltar algumas folhas na sua Bíblia e você vai achar 1 Coríntios capítulo 15. Volte aí, volte rapidamente que eu preciso acelerar aqui. 1 Coríntios capítulo 15, que diz assim, a partir do verso 1. Agora quero lembrar a vocês, irmãos, aquilo que o Evangelho é na realidade, porquanto ele não mudou. É a mesma boa nova que eu lhes preguei antes. Vocês o receberam bem e ainda o recebem agora, pois sua fé está solidamente edificada sobre esta maravilhosa mensagem. E é esta boa nova, verso 2 do capítulo 15 de 1 Coríntios, e é esta a boa nova que os salva se vocês ainda crerem firmemente nele, a não ser, naturalmente, que vocês não tenham crido nela realmente desde a primeira vez. Olha, se você é crente na mensagem do Evangelho, na Boa Nova, aí Paulo está falando para você. Agora, se lá desde o princípio ele diz, vocês não creram, naturalmente, desde a primeira vez, naturalmente, então não é uma boa nova para vocês. Aí verso 3 de 1 Coríntios capítulo 15, eu lhes transmiti desde o início o que me foi dito, isto é, prestem atenção, que Cristo morreu, olha a boa nova do Evangelho aí, que Cristo morreu por nossos pecados, tal como as Escrituras disseram que ele morreria. Foi cumprido aquilo que Deus havia dito que faria. Verso 4. E que foi sepultado, e que 3 dias depois disso levantou-se do túmulo, tal como os profetas tinham predito. Ele foi visto por Pedro e mais tarde pelo resto dos 12. Depois disso, ele foi visto por mais de 500 irmãos cristãos de uma vez. Olha quantas testemunhas de que viram Cristo ressuscitado, muitos dos quais ainda estão vivos. Quando Paulo escreveu isso aqui, queridos, era por volta do ano 56, já da era cristã, já depois de Cristo. 56, perdão, já tipo uns 23 anos depois que Cristo havia morrido, né? E essas pessoas ainda estavam vivas para testemunhar que viram Cristo ressurreto. Verso 6, ele ainda termina a dizer, muitos dos quais ainda estão vivos, embora alguns já tenham morrido agora. Verso 7, depois foi Tiago quem o viu, e mais tarde todos os apóstolos. 8, por último de todos, eu também o vi, bem depois dos outros, como se eu quase tivesse nascido tarde demais para isso. Paulo só foi ver Jesus depois, muitos anos depois, quando ele já estava perseguindo os cristãos e lá em Damasco, no caminho para Damasco, não é? Eu vou pular para o verso 12, tá bom? Mas digam-me uma coisa, já que vocês creram no que nós pregamos, isto é, Cristo se levantou dentre os mortos, por qual razão algum de vocês
andam dizendo que os mortos nunca voltarão à vida outra vez. Paulo primeiro descreve, queridos, que a ressurreição de Cristo é real, que aquilo que havia sido predito pelos profetas, instruídos por Deus, se cumpriu. E muitas testemunhas viram, vocês viram lá que mais de 500 viram. Muitas estavam vivas ainda nesse período que Paulo está escrevendo aos Coríntios. E aí ele pergunta no verso 12: por que vocês ficam pregando às pessoas, dizendo que as pessoas não vão ressuscitar? Verso 13: pois se não há ressurreição dos mortos, então Cristo deve estar morto ainda. E se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é inútil, e a confiança de vocês em Deus é vazia, sem valor, sem esperança. Verso 15: e nós, os apóstolos, somos todos uns mentirosos, porque dissemos que Deus levantou Cristo do túmulo, e isto logicamente não é verdade, se os mortos não voltam novamente à vida. Se eles não voltam, verso 16, então Cristo ainda está morto. 17, e vocês são muito tolos, e continuam a confiar que o Deus os salva, pois ainda estão sob condenação devido aos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os pecados não foram perdoados, não foram apagados, estamos todos condenados, porque o salário do pecado é a morte. Verso 18, nesse caso, todos os cristãos que já morreram, estão perdidos. E se o fato de sermos cristãos, aquele verso 19 que nós lemos lá no início, só tem valor para nós nesta vida, então nós somos as criaturas mais infelizes. Olha o entendimento do verso 19 agora. Se a nossa vida está restrita a esse mundo aqui, a esses 60, 70, 80, 90, 100 anos que nós vivemos, e nós não cremos que vamos ressuscitar e viver para sempre, então, meu amigo, a sua vida como cristão deveria ser, segundo Paulo, explicando aqui, a das mais infelizes possível. Verso 20, mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos e tornou-se o primeiro entre milhões que algum dia voltarão de novamente à vida. Verso 21, a morte veio ao mundo por causa do que um homem, Adão, fez, e é devido àquilo que outro homem, Cristo, fez, que agora existe a ressurreição dos mortos. Todo mundo morre, porque nós somos parentes de Adão, membros da sua raça pecadora, e onde quer que haja pecado, o resultado é a morte. Contudo, todos quantos são parentes de Cristo, novamente ressuscitarão. Por causa da nossa herança, explicando aqui, carne humana, vinda de Adão, estamos condenados à morte. Mas quando Cristo morre naquela cruz e ressuscita, faz de nós filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, ressuscitaremos para viver eternamente, porque não estaremos mais afetados pela carne pecadora e que apodrece e acaba. Verso 23, cada um, entretanto, por sua vez. Cristo levantou-se primeiro, depois, quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá novamente. 24, depois disso virá o fim, quando ele devolverá o reino de Deus, o Pai, depois de derrubar todos os inimigos de qualquer espécie, porque Cristo será rei até que tenha derrotado todos os seus inimigos, incluindo o último inimigo, a morte. Esta também precisa ser derrotada e exterminada. Verso 27, porque o domínio e a autoridade sobre todas as coisas foram dadas a Cristo, por seu Pai.
exceto naturalmente que Cristo não domina sobre o próprio Pai, que lhe deu o poder de dominar. Quando Cristo finalmente tiver ganho a batalha contra todos os seus inimigos, então ele, o Filho de Deus, também se colocará sobre as ordens de seu Pai, a fim de que Deus, que lhe deu a vitória sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo. Vou pular para o verso 32, tá bom? E que vantagem há em lutar contra os animais selvagens, aqueles homens de Éfeso, se é somente pelo que eu ganho nesta vida aqui na terra? Se nós nunca mais viveremos depois que morrermos, então podemos perfeitamente nos divertir à vontade. Vamos comer e beber e alegrar-nos. Vamos, aproveitar de todos os jeitos e maneiras. Que diferença faz? Pois amanhã morreremos e isso acaba tudo. Nossa, que tristeza se fosse só assim, não é? Que desespero isso seria. Verso 33. Não se deixe enganar por aqueles que dizem tais coisas. Se vocês os escutarem, começarão a proceder como eles. Verso 34. Tomem juízo e deixem de pecar. Para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês, afinal de contas, não são nem mesmo cristãos e nunca realmente conheceram a Deus. E aí eu vou encerrar pulando aqui para o verso 52. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta, porque virá do céu um toque de trombeta a todos os cristãos que já morreram. De repente voltarão à vida com novos corpos que nunca jamais morrerão. E então, nós que ainda estivermos vivos, também receberemos, de repente, novos corpos. Nos versos anteriores que eu pulei, fala como Paulo explica o que será esse novo corpo, tá bom? Por isso que eu pulei, porque não faz sentido para a gente aqui agora. Mas o verso 52 já diz que nós teremos novos corpos. Verso 53, porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora e os que são mortais, precisam ser transformados em corpos celestiais, que não podem perecer, mas viverão para todo sempre. Quando isso acontecer, finalmente se tornará verdadeira a Escritura: a morte foi tragada na vitória. Então, queridos, eu quero encerrar com versos 57 e 58. Como agradecemos a Deus por tudo isto? É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre produzindo muito no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é desperdiçado, como aconteceria se não houvesse ressurreição. Eu espero que você tenha conseguido entender que não importa o que você passe nesse mundo aqui, há uma esperança muito maior, a esperança da vida eterna. E é isso que deve nos animar e nos confortar e nos fortalecer. Mas isso são para aqueles que creem, como Paulo disse alguns versos antes ali. Sinto muito dizer, mas alguns de vocês nem sequer são cristãos. É uma pena se você estiver enquadrado nessa categoria, porque para você realmente a morte tudo termina na morte. Não há esperança de vida eterna para você. Eu espero que haja arrependimento e salvação na tua vida. É o que eu te desejo em nome de Jesus. Amém.